Olá, estudantes e familiares, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E que bom ter vocês aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Lohane, da disciplina de Ciências, e a aula é para o 7º ano dos anos finais do ensino fundamental. E será que o sol pode prejudicar a saúde dos seres vivos? Logo ele, que é uma das principais fontes de vida, energia e luz. O que acham? Vamos ver isso e muito mais na nossa aula de hoje, que é: o sol pode causar doenças? Aos professores que estiverem nos assistindo, a habilidade que vamos trabalhar é justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera e discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação. Já o objetivo da aula é de conhecer as doenças causadas pela exposição solar e relacionar com a importância da camada de ozônio para a proteção da vida na Terra. Agora com você, estudante, prestem atenção na nossa aula de hoje e tenha em mãos o seu caderno de ciências e também lápis e borracha para registrar tudo que você achar importante. E assim você terá um ótimo material para estudar no final do dia ou revisar o conteúdo. Então, anote a data de hoje e o nome da nossa aula. O sol pode causar doenças? Vamos estudar como a camada de ozônio pode nos proteger. Vou dar um tempo para você se organizar e aproveite para apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e deixe a sua presença aqui com a gente. Então vamos lá. Olhem esta imagem que aparece para vocês. Alguma vez você já identificou como a pele fica assim? Ardendo, vermelha, depois de ficar muito tempo ao sol? Seja brincando ou seja na praia. Bom, meu amigo, por que isso acontece? Você sabe? Na verdade, o que acontece é que a radiação ultravioleta do sol é capaz de causar queimaduras na pele. Essas queimaduras são percebidas com vermelhidão, aparecimento de bolhas e ardência na pele, que acontece poucas horas após a exposição solar sem proteção adequada. Assim, mesmo que o Sol esteja a 150 milhões de quilômetros na Terra, a radiação emitida influencia não apenas na possibilidade de surgimento da vida na Terra, como também pode prejudicar a existência dos seres vivos. O Sol é uma estrela que está no centro do sistema solar que habitamos. E vale lembrar que a Terra é o 3º planeta mais próximo da órbita do Sol. E que essa estrela, como muitas outras, emite energia e exerce influência em todos os outros corpos, como planetas, satélites e asteroides. E que pode ser sentida aqui na Terra na forma de calor, luz e radiação, sendo esta a principal fonte de vida na Terra. Uma prova disso é seu papel no processo de fotossíntese, que forma, ao final, não apenas a glicose como fonte de energia, mas também o oxigênio, que também é um elemento essencial à vida. Mesmo que seja extremamente necessário ao surgimento e manutenção da vida na Terra, a exposição excessiva é repetida. A luz solar aumenta o risco não apenas de queimaduras na pele, mas também o surgimento de rugas, manchas na pele, o envelhecimento precoce e de uma doença que pode levar à morte, que é o câncer de pele. O Sol, assim como qualquer estrela de luz própria, é formado por uma enorme bola de gases que produzem e emitem grande quantidade de energia, advinda de processos de fissão e fusão nucleares que ocorrem a todo instante. Você que é um estudante esperto já pescou
que quando eu falo de fusão e fissão nuclear, eu estou falando de radiação? E radiação, lembra o que é? Bombas atômicas que liberam uma enorme quantidade de energia capaz de causar uma enorme destruição, como ocorreu em Hiroshima e Nagasaki. Ou, além de bombas atômicas, você também pode acabar lembrando das usinas nucleares. E aí o que vem na sua cabeça é aquele acidente da usina da Chernobyl ou Fukushima, no Japão. Em ambos os casos, podemos ver como a radiação pode prejudicar as formas de vida. Os efeitos da radiação das bombas atômicas e dos acidentes em usinas nucleares são sentidos até hoje. Agora imagine que o Sol emite por dia energia de milhares de bombas nucleares. Essa radiação é a principal fonte de energia que recebemos na Terra. É fonte de vida para nós, pois estamos a uma distância segura. E o que é o Sol? O Sol é uma estrela e essa bola de fogo incandescente é formada essencialmente por hidrogênio e hélio. E também ocorre o processo de fusão dos átomos de hidrogênio e resulta na formação do hélio. O hélio é outro gás presente na radiação do Sol. E a temperatura do Sol pode chegar a 15 milhões de graus Celsius, muito quente. Então o Sol produz três tipos de radiação. Os raios UVA, que penetram mais profundamente na pele, eles danificam a derme, que contém tecidos que dão elasticidade à pele. Então, exposições repetidas e prolongadas aos raios UVA promovem o envelhecimento precoce, como vocês podem ver aqui no GIF. E os raios UVB, estes raios são absorvidos pela camada superficial da pele, que é a epiderme. Essa camada libera substâncias que causam dor, o inchaço e a vermelhidão, que são características da queimadura solar. Eu já fiquei desse jeito. Será que você também já ficou? E os raios UVC são filtrados pela atmosfera da Terra, o que significa que não é necessária na proteção contra estes tipos de radiação. Viu como a exposição ao Sol pode ser perigosa? Mas nossa pele tem uma proteção natural contra a radiação UV, que pode alterar o nosso DNA e causar doenças como câncer. Então a melanina é a proteína que forma uma pigmentação de coloração marrom. E é ela que dá a cor na pele dos seres humanos e assim possibilita as diferentes tonalidades de pele. Então, quanto mais melanina, mais protegida a pessoa está dessa radiação solar. Existem dois tipos de melanina: a construtiva, responsável por dar o tom natural da nossa pele, sem precisar da luz solar para ser ativada. E a melanina facultativa, que é responsável pelo bronzeamento de pele após a exposição prolongada ao sol. Sendo que este bronzeamento é reversível, pois trata-se de uma reação da melanina facultativa que é produzida apenas após a exposição aos raios ultravioletas do sol. Então, o escurecimento da pele após tomar aquele sol, ou seja, aquele bronze que pegamos depois da praia, é na verdade uma reação de fotoproteção do nosso material genético. Vocês sabiam disso? Gostaram de aprender comigo? Então, além da nossa pele ter a melanina como proteção natural a raios ultravioleta, nosso planeta conta com um escudo protetor contra a radiação do Sol, chamada de camada de ozônio. Então, você já ouviu falar na camada de ozônio? Como você deve lembrar, a Terra possui a atmosfera, que é dividida em 5 camadas, formada por gases que envolvem a Terra. Então, as 5 camadas são a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, cada uma delas possui características, composições e funções distintas. A camada de ozônio se encontra na estratosfera, a cerca de 20 a 35 quilômetros de distância da superfície terrestre.
Trata-se de um fino revestimento formado pelo gás ozônio, que filtra a passagem de cerca de 99% da radiação ultravioleta proveniente do Sol. E a fórmula química desse gás ozônio é o O3, pois ele é formado por 3 átomos de oxigênio. Então não confunda o gás oxigênio, esse que respiramos, pois ele é formado por 2 átomos de oxigênio e tem a fórmula de O2, como vocês podem ver aqui na tela. O gás ozônio encontra-se na estratosfera e forma este escudo de proteção contra os raios UV, chamado de camada de ozônio. Quando se encontra nesta camada, o ozônio é benéfico e necessário à vida na Terra. No entanto, quando este gás se forma na troposfera, a partir da reação do óxido nitroso, ele se torna nocivo à vida, pois pode ser tóxico ao ser respirado e acentua o efeito estufa e ainda contribui com a chuva ácida, tornando-se um poluente no ar. No entanto, a tecnologia atual nos permite utilizar este gás no tratamento de algumas doenças chamados de ozonioterapia, que é utilizada para matar micro-organismos e no tratamento também de alguns tipos de câncer. A ciência avança e a medicina também. Já no caso do ozônio, que fica na estratosfera, que é bom para nós, é formado pela reação com os raios UV que se desintegram algumas moléculas de O2, separando os átomos de oxigênio que ficam livres. E por afinidade, são atraídos por moléculas do gás oxigênio, reagindo e se integrando e formando o ozônio com 3 átomos de oxigênio. Essa reação pode também ser reversível. Isso é um grave problema, pois sem a camada de ozônio, a vida na Terra não é possível. Essa reação inversa pode desintegrar o ozônio presente na estratosfera, gerando buracos. O primeiro buraco na camada de ozônio foi detectado em 1977 por alguns cientistas britânicos que identificaram este buraco em cima da Antártida. E desde então foram detectadas várias regiões e que a camada de ozônio está ficando mais fina. Os cientistas observaram que algumas ações humanas liberavam gases com efeitos que prejudicavam as moléculas de ozônio. Quando liberados na atmosfera, esses gases que reagem rompendo as moléculas de ozônio. Entre as substâncias químicas que acabam reagindo e degradando o ozônio, temos, aqui vou citar para vocês, que é o óxido nítrico, NO, que é uma substância produzida a partir da queima de combustíveis fósseis, e o óxido nitroso, N2O, que é uma substância eliminada nos veículos e indústrias químicas. O dióxido de carbono, o CO2, substância geralmente produzida em reações químicas de combustão completa. E temos também o clorofluorcarbonos, que é chamado de CFCs, que é uma substância muito utilizada como produtos de aerosóis. Temos o desodorante e spray, na produção de materiais plásticos e equipamentos de refrigeração, como as geladeiras. Os CFCs são os gases mais citados quando se fala na destruição da camada de ozônio. Essa substância, a princípio, parecia ideal para se usar em aerosóis e sistemas de refrigeração, visto que é um composto estável e não tóxico. Mas, no entanto, tempos depois de pesquisa, descobriu-se que os CFCs sofrem a chamada fotolise, que é a quebra da molécula por incidência da luz, liberando um radical livre e reativo na camada de ozônio. Para conter esse processo de degradação do ozônio causado pela poluição humana, foi criado o Protocolo de Montreal, em que muitos países se comprometeram em diminuir a emissão de gases que prejudicam a camada de ozônio em um esforço mundial para frear a intensificação do efeito estufa. Então, em 1990, o Brasil abraçou a causa, comprometendo-se em eliminar o uso de produtos à base de CFCs até janeiro de 2010. Mas a verdade é que a maioria dos países não conseguiram atingir essas metas
do tratado. A ação intensa dos raios ultravioletas também pode causar diversos males à saúde humana, como a degeneração do DNA das células, o envelhecimento precoce e o câncer de pele. A radiação também pode afetar nossos olhos e causar cegueira, além de deformações e atrofias musculares e o enfraquecimento do sistema imunológico. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, calcula que cada 1% de perda na camada de ozônio causa 50 mil novos casos de câncer de pele e 100 mil novos casos de cegueira, causados também pela catarata. Em todo o mundo isso ocorre. Para nos proteger dos raios ultravioleta, precisamos, além de evitar atitudes que causam a degradação da camada de ozônio, como evitar o uso de aerossóis, temos também que utilizar o filtro solar, acessórios como bonés e óculos de sol. Evitar a exposição prolongada do sol, principalmente nos horários entre 10 e 16 horas da tarde. E o sol entre as 10 e as 15 horas, quando há menor intensidade da radiação UVB, então a exposição aos raios UVA e UVB aumenta o risco de desenvolver câncer de pele. Então a queimadura solar é um sinal de alerta em que você está colocando em risco a sua saúde. Agora vamos ver um vídeo do Mural Interativo de Cariacica para relembrar o que vimos na aula de hoje. Então fique ligadinho, pois depois desse vídeo nós vamos fazer uma atividade. E claro, não esqueçam de marcar sua presença na aula, então pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do nosso vídeo de hoje é camada de ozônio. Você sabia que ela é muito importante para a nossa vida? Quando falamos em camada de ozônio, estamos literalmente falando de uma camada composta de moléculas do gás ozônio. O ozônio é um gás formado por 3 átomos de oxigênio. Ele é encontrado em maior concentração na estratosfera, que fica a aproximadamente 50 km de altitude do nível do mar. Lembra que no vídeo sobre efeito estufa falamos que o Sol emite uma radiação ultravioleta? Essa radiação é capaz de atravessar a nossa atmosfera e parte dela é refletida de volta para o espaço antes mesmo de chegar à nossa superfície. Bem, a camada de ozônio retém uma parte dos raios ultravioletas provenientes do Sol. Sem essa camada, a quantidade desses raios que atingiria a Terra seria muito maior, o que provocaria muitos danos aos seres vivos, pois essa radiação atinge a pele, provocando queimaduras e alterações celulares, que podem levar ao câncer de pele. A radiação também atinge a superfície do olho, causando problemas de visão. Felizmente, a camada de ozônio filtra 93% dos raios ultravioletas. Como você pode ver, a camada de ozônio tem uma função bem importante, mas infelizmente existem algumas ações que podem destruir essa camada, como o lançamento na atmosfera do conjunto de substâncias chamado clorofluorcarbono, ou CFC, que destroem a camada, tornando-a mais fina em algumas regiões e permitindo a passagem de uma quantidade maior de raios ultravioletas, o que chamamos de buraco na camada de ozônio. Foi constatado que esse conjunto de substância era liberado a partir da fabricação de aerosóis, equipamentos para refrigeração e de alguns tipos de plásticos. Com isso, em 1980, diversos países assinaram o Protocolo de Montreal, um compromisso para a redução gradual do uso dessas substâncias. Desde então, os níveis de clorofluorcarbono na atmosfera diminuíram consideravelmente, mas pesquisadores afirmam que as emissões de CFC continuam mais altas do que o esperado para o ano de 2019. Então, algo importante que você tem que fazer é se prevenir dos efeitos dos raios ultravioletas, pois mesmo com a camada de ozônio, um pequeno percentual consegue chegar à superfície, e com o buraco nessa camada, esse percentual aumenta. Com isso, é recomendável que você use protetor solar, use óculos de sol e evite ficar exposto ao sol no período entre 10 da manhã e 4 da tarde, o horário de maior incidência dos raios ultravioletas. Agora, vamos recapitular o que estudamos. A camada de ozônio é localizada na estratosfera e é formada por uma grande concentração do gás ozônio. Essa camada é importante, pois retém parte dos raios solares
diminuindo as chances de queimadura e de câncer de pele. A camada de ozônio pode ser destruída com o lançamento de substâncias como o clorofluorcarbono. Agora é sua vez. Observe a imagem que está sendo representada. Ela tem uma grande relação com o tema do nosso vídeo. Você sabe o que ela está representando? Explica pra gente. Poste suas respostas nas redes sociais e marque com a hashtag Ciência em Cariacica e hashtag Dever em Casa. Você também pode enviar sua resposta para o e-mail aí na tela. Não esqueça de colocar seu nome, escola e ano. Te esperamos na próxima semana. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Não esqueça do protetor solar. E aí, gostaram do vídeo? Vamos fazer uma atividade? A ideia de hoje é que você monte um mapa mental, como este que aparece aí na sua tela, e eu vou estar auxiliando vocês. Então vão escolher uma palavra central, que nesse caso será radiação solar. E as palavras que estarão ao seu redor são as características da radiação solar que aprendemos aqui na aula de hoje. Então vamos desenhar comigo. Então agora vamos para a nossa hora da atividade prática, que é criar um mapa mental, ok? E para isso vocês vão precisar de uma folha de papel, lápis, borracha, nesse caso eu estou usando canetinhas, mas você também pode usar lápis de cor. Ah, interessante é usar também recorte de revista ou também desenhar, neste caso eu vou estar escrevendo. E a palavra central do meu mapa mental vai ser radiação solar. Ok? Então eu vou estar escrevendo aqui. A princípio, eu tinha feito o meu círculo, tá? Com a palavra central para ficar destacada. Radiação solar. Aprendemos muitas coisas nessa aula, principalmente sobre se proteger. Então vamos puxar uma setinha e vamos falar da proteção ao sol. Quais medidas precisamos ter para nos proteger do sol? Vocês lembram? Precisamos do óculos, do protetor solar, dentre outras. A radiação solar causa também na gente muitas coisas e consequências. Uma delas é, então, alguma das suas causas. Vocês lembram? Eu lembro. Então, uma das consequências é o câncer e o envelhecimento. Envelhecimento, o que? Precoce da pele. E o câncer, que é o câncer de pele. Então, galera, este aqui está sendo o meu mapa mental. Eu quero que vocês façam o de vocês em casa, com tudo que aprenderam na aula de hoje. E encaminhem aqui pra gente. Então vamos continuar a nossa aula. Achou legal? Então faça o seu próprio mapa mental e nos envie fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. Então anote aí o número, que é o 996610143, e você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que é do nosso WhatsApp, ok? Então a sua participação é muito importante, eu quero ver o seu mapa mental aqui. E que tal acompanhar o Dever em Casa na TV, nas redes sociais? Sigam o nosso Instagram, envie dúvidas e atividades para o nosso WhatsApp. Acompanhe também o nosso Facebook e visite o nosso site. Então, nossa aula chegou ao fim, mas lembre-se que mesmo distantes, estamos juntos.